Eu estou lendo esse livro Madre Teresa, Amar e Ser Amado, um retrato pessoal de uma das maiores líderes humanitárias do mundo, de Jim Tolway. E eu encontrei aqui algo maravilhoso e quero compartilhar com você. Na verdade, eu li um terço do livro até agora. Mas aqui, o Jim Tolway, ele era um advogado de um senador norte-americano e ele foi visitar Calcutá e conhecer a Madre Teresa. E isso mudou a vida dele para sempre. E depois ele se tornou advogado da congregação fundada por Santa Teresa de Calcutá. Ele, logo no início do livro, ele dá o testemunho de como a Santa Teresa de Calcutá impactou a vida dele. Acredito que Deus me deu Madre Teresa por alguns motivos. Primeiro, porque eu precisava dela desesperadamente. Eu era um pecador que amava os prazeres do mundo e teria passado esses últimos 37 anos satisfazendo a mim mesmo, se não fosse pela Madre e pelas graças dos céus que ela revelou. Minha vida não tinha propósito, ela me acolheu. Seu amor e bondade durante aqueles primeiros anos me ajudaram a reconhecer minha própria fragilidade e necessidade de Deus e de seu toque curador. De certa forma, ela me tratou para voltar à vida. Me ensinou a orar, a amar a palavra de Deus e a receber os sacramentos da igreja, porque sabia que, se eu não o fizesse, voltaria a se perder. Ela me deu as missionárias da caridade, os pobres confiados a elas e as pessoas maravilhosas atraídas ao voluntariado em seu serviço para que eu estivesse em boa companhia e não me perdesse. O amor da Madre me revelou minha vocação. Seu coração maternal me ajudou a abraçá-la. É muito interessante, tem um livro do Peter Kreeft que ele diz assim: quando vemos um santo, nós encontramos a nossa vocação, nós descobrimos a nossa própria vocação. Porque os santos, eles convocam em nós aquilo que há de melhor em nós mesmos e que estava adormecido e que nós mesmo não tínhamos coragem de enxergar ou nós não tínhamos nos despertado para aquilo. Os santos colocam então em movimento esta realidade dentro de nós. E então, lendo o livro, eu fiquei impactado também com o relato dele na primeira visita dele a Calcutá. E eu fiz aqui algumas anotações, escrevi mesmo um pequeno texto à mão, que gostaria de compartilhar com você, porque vale muito a pena como que o contato, às vezes nós estamos tão fechados no nosso mundo, nas nossas realidades, que nós não enxergamos o mundo à nossa volta, não enxergamos as realidades da nossa volta e por isso que ficamos olhando apenas para o nosso próprio umbigo, a nossa vida se torna tão vazia, tão medíocre, tão mesquinha, nós podemos dizer. Então, me permita compartilhar com você, eu acho que vai valer a pena e vai servir muito também para a sua vida. No seu livro, Madre Teresa, Amar e Ser Amado, o advogado Jim Tolway conta sobre a sua primeira visita a Calcutá, na Índia, para encontrar-se com Madre Teresa. Depois de um breve encontro e de algumas palavras com ela, ela pediu-lhe que ele fosse visitar a Casa dos Moribundos e procurasse a irmã Luke. Tolway, que já estava impressionado com a miséria e o caos que encontrara em Calcutá, impressionou-se ainda mais quando a irmã que o recepcionou em Kalighat, a Casa dos Moribundos, lhe disse de súbito, depois de ele ter apresentado suas credenciais de advogado de um senador americano: bom, aqui está um pouco de gaze e benzoato de benzila. Vá até a cama 46 e limpe o homem que está lá. Ele tem sarna. Enquanto se encaminhava para o leito do doente, ele se sentia terrivelmente desconfortável. Estava ali apenas para uma visita e não para fazer um trabalho voluntário. Porém, confessa: a verdade é que eu era orgulhoso demais para admitir para irmã Luke que não queria tocar ninguém naquele lugar miserável. Só fui por causa do meu enorme orgulho. Depois de cuidar do homem com sarna, em uma parte sensível do corpo, ele foi encarregado ainda de mais alguns doentes naquele dia.
E ele confessa ainda: durante minha estada em Caligate, não ouvi nenhum coro angelical, não vi qualquer flash de luz celestial ou experimentei algum arrebatamento espiritual. O tempo todo estava preocupado com o medo de pegar sarna ou tuberculose de um dos doentes e com a tentativa de encontrar um jeito de me livrar na primeira oportunidade. Mas não era possível escapar do fato de que havia cruzado um tipo de barreira e tinha tocado em pessoas desesperadamente pobres. Tinha saído da minha zona de conforto e sobrevivido. No dia seguinte, farto de Calcutá, como ele escreve, ele viajou de volta para os Estados Unidos, passando antes no Havaí para uns dias merecidos de férias, como ele diz. Porém, mesmo estando em um lugar belíssimo e calmo, a experiência de Calcutá tomava conta de sua mente e coração. Ele não conseguia se sentir bem no Havaí, depois de ter presenciado tanta miséria e sofrimento em Calcutá. Ele não conseguia descansar quando se lembrava do trabalho realizado pela Madre Teresa e pelas irmãs missionárias da caridade, bem como pelos voluntários para mitigar tanto sofrimento. Ele diz: era demais para eu processar. Os luxos oferecidos pelo hotel tinham perdido o seu apelo. Enquanto reclinava numa espreguiçadeira à beira da piscina, pensava no homem a 11.000 quilômetros de distância, deitado na cama 46. Algo havia mudado dentro de mim enquanto eu estava na Índia. Levei alguns anos para entender mais profundamente como Deus, o faminto, sedento e doente, esperava por mim na cama 46. E que foi quando toquei aquele homem moribundo que Deus me tocou de volta. Toda vez que fizestes algo ao menor desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então ali, ao tocar aquele homem, ele teve a experiência de tocar Deus naquele homem. E aos poucos ele vai descobrindo isso. Por isso, meus irmãos, a nossa vida só tem sentido quando de fato nós nos colocamos a serviço de alguém. Se nós ficamos voltados sobre nós mesmos, a nossa vida vai se tornando cada vez mais vazia. A sogra de Pedro foi curada de uma febre e logo começou a servir Jesus e os outros que estavam ali na casa. Deus também nos cura para servi-lo e para servir aos demais. E só assim a nossa vida ganha o seu sentido. Deus te abençoe.